Eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor ministrou ao meu coração e por graça e misericórdia Ele já tem ministrado, já tem um tempinho. E eu queria ler com vocês, eu queria que vocês abrissem por gentileza em Hebreus, capítulo 11. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Em Hebreus, querido, fala o seguinte, eu não sei como está aí na sua Bíblia, e até mesmo em Hebreu, lá o título desse capítulo diz assim: a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Em outras versões, coloca como os heróis da fé, né? E eu queria com você ler o primeiro capítulo e o primeiro versículo que fala o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. Eu vou ler de novo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. Eu quero orar com vocês. Senhor Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer, Jesus, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus zeloso, um Deus que cuida dos seus, Jesus. Estamos aqui nessa manhã, Senhor, e eu te peço por graça e misericórdia que o Senhor venha falar com a sua noiva. Que diminua eu, Senhor, e para que o Senhor cresça. Senhor, o que pode eu falar para a tua noiva, Senhor, se eu não a conheço? Mas qual é a melhor pessoa que pode falar sobre a noiva, senão o próprio noivo? Senhor, fale conosco, Senhor. Queremos abrir os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, eu queria que você prestasse muita atenção, porque nessa mensagem, pois o Senhor falou grandemente comigo, eu tenho certeza que falará com você. Antes de iniciarmos, ontem nós estávamos até falando sobre isso, eu sou um profissional que eu trabalho com empregabilidade, eu sou instrutor de educação profissional, então eu trabalho com treinamento e desenvolvimento a uma organização há mais de 12 anos. Então tem bastante tempo que eu trabalho com educação, com treinamento e desenvolvimento. E uma das coisas que eu falo nos meus treinamentos é o seguinte: eu falo sempre para eles sobre a importância do planejamento de vida. Que é importante, né, ter esse planejamento e se preocupar com o seu futuro, pensando no alcance daquilo que você quer para uma autorrealização, para uma satisfação pessoal e profissional. E eu sempre falo isso diariamente. E diariamente eu falo nos meus treinamentos, nas minhas aulas, né, para as pessoas que estão treinando comigo, que o passo que nós damos, ele pode sim nos distanciar ou nos aproximar dos nossos sonhos e das nossas metas, né? Ou seja, o passo que eu faço me aproxima um pouco mais daquilo que eu desejo. Eu tenho certeza que muitos de nós temos sonhos, metas, desejos, né? Mas só que o passo que nós damos nos aproxima ou nos distancia daquilo que nós queremos. Mas, cooperador Wallace, o que isso tem a ver com a palavra? Nada. Não tem nada a ver com a palavra. Mas foi através dessa forma que Deus me chamou para mais próximo e falou assim: eu quero conversar com você, não sobre aquilo que você fala, que é sobre planejamento de vida, mas eu quero falar com você sobre planejamento de vida com Deus. E queridos, quando Deus me chamou para esse momento, Ele me trouxe algumas coisas na minha cabeça que eu quero compartilhar com vocês para fazer você pensar. Assim como eu no meu quarto, nas minhas orações, chorando, eu comecei a pensar sobre isso. E aí até a pergunta de RH, mas a gente sempre fala, né? Como é que a gente gostaria de estar daqui a 10, daqui a 5, daqui a 15 anos? E essa pergunta que eu faço para você. Eu quero que você pense, você que de repente está nos assistindo, eu quero que você pense, quando você tiver de repente 30, 40, 50, 60 anos, como é que você gostaria que tivesse a sua jornada espiritual com Deus? Como é que nós gostaríamos que tivéssemos a nossa jornada espiritual com o Senhor? Quando de repente eu tivesse 50, 60 anos, como é que eu vou estar com o meu Deus? E eu coloquei aqui, será que o meu relacionamento com o Senhor ele vai ter amadurecido? Ou será que ele vai estar mais frio? E isso é se preocupar de fato com o meu planejamento de vida com Deus.
E mais um detalhe, eu fico pensando no seguinte, eu tenho certeza que você conhece alguma irmã de oração, que você fala assim, olha, vamos lá, que eu vou falar, eu me lembro da mãe do pastor Miguel, que veio aqui, que foi uma referência para nós, e nós que já somos antigos da igreja, sempre tem alguém, uma pessoa de oração. Não, vamos falar com a irmã de oração para orar, vou colocar o seu nome lá, não é assim? E será que eu, lá na frente, quando eu tiver 50, 60 anos, eu vou ser essa pessoa? Será que eu vou ser essa referência onde as pessoas falam para mim assim, vai lá no irmão Wallace, porque ele vai orar por você. Vai lá no irmão Wallace, que ele vai orar pela sua vida. Será que as pessoas vão me lembrar de que maneira? Como é que as pessoas vão lembrar do cooperador Wallace? Como é que as pessoas vão lembrar de você que está nos assistindo? E mais um detalhe, como nós sabemos, nós temos um fim. O nosso fim, aqui nessa terra, é a morte. Recentemente eu tive uma perda e no momento ali onde nós estávamos na funerária, praticamente eles estavam decidindo as informações da lápide. E aí perguntou, o que vai colocar na lápide? E aí Deus me trouxe isso à minha memória. E eu fiquei pensando, o que vão colocar na minha lápide quando eu tiver falecido? Será que a informação que vão colocar na minha lápide vai condizer com o que de fato eu vivi nessa terra? Será que de repente quando as pessoas passarem, olharem para minha lápide, vai estar lá escrito, esse era servo de Deus? Ou de repente lá na minha lápide vai estar escrito, esse amou muito Jesus? E querido, Deus trouxe esses questionamentos, por quê? Porque o tema do nosso congresso é homens que andam com Deus. E o passo que eu dou hoje, ele me distancia ou ele me aproxima de uma intimidade com Deus. Falar de andar com Deus é desafiador. Por quê? Porque muitas vezes, tudo que eu faço nessa terra se traduz para um relacionamento ou um distanciamento com Deus. E tem mais um detalhe, aqui eu não estou falando nem um pouco de quantidade, porque daqui a pouco a gente fica um pouco bitolado, e às vezes nós ficamos, sim, é inegável. Que muitas vezes a gente fica pensando, eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que fazer mais o quê? E a nossa cabeça começa a nos cobrar isso insistentemente. Não, aqui eu não estou falando de quantidade com Deus, eu estou falando de qualidade com Deus. Aqui não é nenhuma relação de quantidade, porque eu fiquei tanto tempo de joelho, tanto tempo orando, querido, isso pouco importa, o que importa é a qualidade que você tem com o Senhor. Até porque eu quero perguntar para você, eu quero que você pense nisso, para onde nós estamos caminhando com esse Deus? Mais uma vez eu falo para vocês, o tema do nosso congresso é homens que andam com Deus. Mas para onde estamos caminhando? Porque, querido, nem toda caminhada tem um fim legal. Nem toda caminhada tem um bom fim. Nós podemos lembrar de Saul. Ele andou com Deus, mas o final dele não foi tão bom. Nós podemos lembrar também a história de Judas, que andou com Jesus, que conheceu Jesus, mas o traiu. Então falar de andar com Deus, é necessário a gente entender algumas coisas, porque nessa caminhada, nesse andar, eu preciso lembrar de algumas coisas, e Deus tratou em mim algo que há pouco tempo, eu não vou mentir para vocês, estava um pouquinho abalado, e a jornada do crente é assim, e graças a Deus nós temos o Espírito Santo que sempre está ali conosco. E a primeira coisa que eu quero destacar, que é fundamental para você desenvolver uma caminhada com o Senhor Jesus, é o nosso ponto de partida, é a fé. Querido, sem a fé, nada, isso aqui não existe. Sem a fé, nós não estaríamos aqui. Sem a fé, nós não estaríamos orando. Sem a fé, isso aqui, nada, esse espaço, ele não existiria. E a fé é a base de todo e qualquer relacionamento com Deus. Para que eu possa falar no nome de Deus, eu preciso ter fé. Porque lá em Hebreus 11:6 diz o seguinte: ora, sem fé é
impossível, eu vou repetir, é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, para que eu possa ter fé, para que eu possa agradar a Deus, eu preciso ter fé. E aí, lá no capítulo 11, que é o versículo que nós lemos, nós vamos ler um trecho enorme, onde esse trecho, tudo ele vai iniciar. Você pode olhar aí para a sua Bíblia, o início de cada versículo. No versículo 2 ele fala pela fé. No versículo 4 ele fala pela fé. No versículo 5 ele fala pela fé. No versículo 6 ele fala sem a fé é impossível. No versículo 7 ele fala pela fé. Se você olhar cada trecho, ele fala que é pela fé. Querido, não tem como você caminhar com o Senhor se você não tiver fé. Ele não caminha com você. É impossível. E aí, pela fé, o invisível se torna visível, porque é isso que o versículo 3, coloca lá para mim, cooperador Wellington, coloca. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Então entenda o seguinte, é pela fé que o impossível, que as coisas que não existem, que o invisível se torna visível. Lá no capítulo 5, no versículo 5 fala, coloca lá no versículo 5 por gentileza, fala que pela fé você agrada a Deus. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o transladara. Visto como antes a sua transladação alcançou o testemunho de que agrada a Deus. Ou seja, pela fé eu agrado a Deus. Mais do que isso, lá em Hebreus 11, 7, e aí é o trecho que eu estou resumindo, fala que pela fé você teme a Deus. E aí nós vemos a história de Noé, e nesse trecho fala, divinamente avisado das coisas pela que ainda não se via, temeu. Ou seja, eu temo ao Senhor pela fé. E mais do que isso, lá em Hebreus, no mesmo capítulo, querido, depois você pode ler com mais calma esse trecho que é lindo, e fala lá em Hebreus capítulo 11, 8, no mesmo capítulo fala que pela fé você obedece a Deus, e nós temos a história de Abraão, sendo chamado obedeceu, você obedece pela fé. E tudo isso, querido, eu quero dizer para você aqui, para que eu possa viver uma jornada e uma caminhada com Cristo, eu preciso ter fé. A fé é o principal alimento dessa caminhada. Sem fé não há construção de intimidade, e a palavra fala que se com fé eu agrado a Deus, sem fé eu desagrado. Isso é lógico, é matemático, né? Mas só que hoje em dia, infelizmente, é o oposto. E a fé não tem nenhuma relação do que você faz, porque com Deus não é barganha. Andar com Deus não é andar com Deus pelo que eu faço. Hoje a igreja está linda, nós temos uma decoração aqui. Você que não pôde estar aqui, venha à noite, você vai ver, nós temos uma decoração lateral aqui bem bacana. Mas, querido, tudo isso que foi feito com muito esforço não vale nada diante do Senhor. Porque nós não nos aproximamos dele pelo que nós fazemos. Não é, mas só que o mundo vê hoje o quê? Ele vê as obras. O mundo hoje, os homens hoje valorizam as obras do que o secreto. Muitas vezes nós valorizamos tudo isso que nós vemos que está bonito, mas não se valoriza o secreto. Não é sobre quem faz mais ou quem faz menos, é sobre quem vive no secreto. Se eu não vivo no secreto e eu faço tudo isso, eu não tenho valor. Eu não tenho valor. Não é sobre o que eu acho ao meu respeito, não é sobre o que você acha ao seu respeito, mas é sobre o que ele acha ao meu e ao seu respeito. E aí, se olharmos para a história do próprio Enoque, e aí eu quero que você rapidamente abra, por gentileza, lá em Gênesis. Qual é o tema, gente? Qual é o tema do nosso congresso? Está baseado em qual versículo?
Gênesis 5, 24. Você que está nos assistindo pode abrir também, caso consiga. Gênesis 5, 24. Gênesis 5, 24 fala o seguinte, eu vou falar rapidamente. 5, 24 fala assim: e andou Enoque com Deus e não viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E aí, se nós olharmos para a história de Enoque, a gente só sabe disso. A gente só sabe disso. E esse Enoque, ele só é referenciado na Bíblia em 3 lugares. E querido, eu quero falar algo para você que Deus ministrou no meu coração, que a gente não sabe muito da história de Enoque. Mas a gente sabe de uma coisa muito importante sobre ele. E qual é a coisa mais importante que é destacado sobre Enoque? Que ele andava com Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que não é sobre o que eu faço, mas é sobre o meu secreto. Não é sobre porque, querido, ninguém conhece a história, na Bíblia não ressalta a história dele. E eu tenho certeza absoluta que muitas coisas maravilhosas Enoque fez, mas que não é relatado na Bíblia. Sabe por quê? Porque o que eu faço não precisa ser visto. Porque quem vê, ele vê no secreto. Querido, muitas vezes na Bíblia não é nem dito nada, porque é exatamente isso. Tem até um ditado popular: aquilo que ninguém conhece, ninguém estraga. E é dessa maneira, porque muitas vezes nós saímos daí falando por aí o que eu faço, o que eu deixo de fazer, e eu conto para o fulano, eu conto para o ciclano. Não, viva no seu secreto. Se eu e você não conhecemos a história de Enoque, eu aprendo com isso. E mais um detalhe. Enoque, querido, saiu de uma trajetória, se você olhar todo o capítulo 5, ele sai de uma trajetória até mesmo de morte. Porque toda a história, toda a genealogia de Sete, que é contada no capítulo 5, você vai ver que basicamente nós temos o que lá? Alguém nasceu, viveu, teve filhos e faleceu. Isso aconteceu com muitos. Com Adão, aconteceu com vários que é citados aqui ao longo desse trecho. Mas o único que interrompeu a morte foi Enoque. E mais um detalhe, querido: quando você vive o secreto, você interrompe a morte. Quando você vive o secreto, você interrompe a morte nessa terra. E para que eu tenha vida, eu preciso viver no secreto. E eu preciso ser lembrado, aleluia. Eu preciso ser lembrado não pelas minhas qualidades, não pelas minhas aptidões. Porque o cooperador Wallace faz isso, o cooperador Wallace ele canta bem. Não, eu quero ser lembrado por aquele que amou Jesus, por aquele que negou as suas vontades e seguiu a Jesus. Porque é quando eu sigo, quando eu vivo o secreto, é assim que eu ando com Cristo e faço a interrupção da morte. É dessa maneira, querido. É assim. E com isso, o primeiro ponto é esse: é a fé. Querido, sem a fé, e ontem nós estávamos falando isso, a minha fé tem que ser uma fé inabalável. Porque as questões e as situações desse mundo vai querer dizer o contrário. E para que eu possa agradar ao meu Deus, eu preciso ter fé. E o segundo ponto e último, já estou chegando no final, que Deus ministrou no meu coração, é a constância. E eu quero que você abra comigo, por gentileza, em João 15, versículo 4. Nós já acabamos de entender que eu preciso de fé e que a fé, além da fé, junto com a fé, eu preciso da constância. Porque é a constância que transforma o conhecimento sobre Deus em um relacionamento com Ele. Muitos de nós conhecemos Jesus, ouvimos falar de Jesus, mas poucos têm uma vida de intimidade porque não permanecem constantes. E olha o que diz lá no versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Talvez a versão esteja um pouquinho diferente, mas a mensagem é a principal. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, senão permanecer na videira.
Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. No 6, se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto, muito fruto, e assim serão meus discípulos. Queridos, eu não sei se você percebeu, eu tentei ser um pouco mais enfático na hora da leitura, mas eu não sei se você percebeu que nesse trecho o Senhor ele fala algumas vezes sobre permanecer. E aí, eu pensando sobre isso, eu acho que o Senhor ele é muito claro. E ele não é nem um pouco redundante, ele não é nem um pouco prolixo, ele é direto. Ele sabe o que ele vai falar, ele sabe como ele vai alcançar. Mas nesse trecho ele falou permanecer, permaneçam diversas vezes. E sabe o que eu aprendo com isso? Que o que importa é essa continuidade, essa permanência. É através dessa permanência que eu estruturo uma comunhão, uma relação e uma intimidade com Ele. Mas só que essa constância não é uma constância desenfreada, onde eu estou hoje e amanhã eu não estou. Onde eu estou hoje porque eu preciso de algo e amanhã eu não estou. Não funciona assim. Porque, queridos, eu não vou mentir para você, e talvez você se surpreenda com essa minha fala, mas permanecer no Senhor nem sempre é querer estar. Eu não vou mentir para você, não é sempre que eu quero estar na presença do Senhor, não. E eu falo isso porque eu não sou hipócrita. Essa é a verdade. Nem sempre eu quero estar na presença do Senhor. Às vezes eu estou cansado. Às vezes eu estou com sono. Às vezes eu não acordo de madrugada. Mas só que aqui, em João 15:4, ele fala, permaneça. Permaneça. Não está com vontade? Mas permaneça. Não está com ânimo? Mas permaneça. Permanecer, querido, é ficar ali na presença do Senhor, mesmo que você não queira estar, é até mesmo quando você não tem vontade. É isso que o Senhor fala comigo e com você. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. É dessa maneira, só quando eu permaneço nele, e quem dita o ritmo dessa caminhada, não sou eu, não é você, mas é o próprio Espírito Santo. Mas, cooperador Wallace, como assim esse ritmo dessa caminhada? E aí eu já estou finalizando, lá em Tiago 4, versículo 4 e 15, fala o seguinte, ele vai falar, né? Tiago ele diz assim, como vocês, né, fazem planos, basicamente de uma forma geral, né? Como que vocês fazem planos? E vocês falam que vai para um lugar, vai para o outro lugar, né? Vai para lá, vai para cá, mas vocês não sabem de uma forma bem geral, mas vocês não sabem nem se vocês estão vivos amanhã. O que o Senhor mostra? Que muitas vezes nós nos preocupamos além, nos preocupamos com a nossa jornada, mas muitas vezes a gente não sabe nem se vai estar vivo. Muitas vezes, e é isso que o Senhor traz até mesmo para a resposta de ansiedade. Por que nós ficamos, né, preocupados com o amanhã, com hoje, eu vou para lá, eu vou para cá, se a gente não sabe nem se estaremos vivos? Nós deveríamos dizer para o nosso Deus, né, se o Senhor quiser, nós faremos. Então quem dita o ritmo dessa constância, desse movimento, é o próprio Senhor. Mas é da minha parte, o que cabe a mim, porque eu estive conversando com o Senhor, eu falei, Senhor, mas o que cabe a mim? Permanecer. O que cabe em mim? Permanecer. E quem vai ditar esse ritmo, e esse crescimento, e essa intimidade, é o próprio Espírito Santo. Porque, queridos, muitas vezes eu questiono, e foi isso que aconteceu comigo nesses últimos dias. Eu me surpreendi quando Deus colocou no meu coração falar sobre fé. Porque nesses últimos dias eu falei para o Senhor, Senhor, será que eu estou no caminho certo? Não duvidando do meu Deus, não é isso. Mas será que a minha jornada está certa? O que o Senhor tem achado de mim? E aí eu comecei a questionar diversas coisas diante do Senhor. E porque muitas vezes é isso, nós queremos acelerar o processo. Mas aquele que
iniciou a boa obra. Ele é fiel para completar. Mas muitas vezes nós esquecemos disso. E o nosso coração, que é enganoso, coloca dúvidas no nosso coração e incerteza do nosso coração. Mas nessa manhã eu quero lembrar para você que duas coisas nós precisamos: fé e permanência. E quem dita o ritmo desse crescimento, desse amadurecimento, dessa intimidade, é o Espírito Santo, querido. Para você ver, quando o povo de Israel foi tirado do Egito, quem é que ditava o ritmo do movimento do povo? Deus. Se de repente, Deus ditava, nós vemos lá no deserto que a nuvem ditava o ritmo. Se a nuvem se movia, o povo se movia. Se a nuvem parava, o povo parava. Se a coluna se movimentava... Então quem dita esse ritmo não é você e não sou eu. Quem dita o ritmo da sua intimidade não é você e não sou eu. Temos que parar muitas vezes de ficar, querendo adiantar o processo que só Deus sabe quando vai acontecer. É no tempo dele, é como ele quer. E nós precisamos somente, Senhor, eu ainda permaneço. Meu coração está apertadinho, Senhor, mas eu permaneço. Senhor, meu coração às vezes fica apertadinho, mas eu permaneço. Porque a constância e a permanência gera... Meu horário já está acabando? Não. Porque a permanência, quando nós temos a permanência, o Espírito Santo ele se responsabiliza nesse crescimento, em completar a boa obra. E quando tem essa permanência, gera intimidade. A palavra do Senhor: se achegue a mim, e eu vos achegarei, e eu me achegarei a vós. Então eu preciso me achegar, eu preciso permanecer, e ele vem com isso. Então Deus se aproxima de quem se aproxima dele. Quando tem permanência, querido, existe concordância. A palavra do Senhor fala: andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Ou seja, quando eu permaneço no Senhor, eu concordo com ele, porque eu entendo o que ele quer, porque eu me torno íntimo. E quando eu permaneço no Senhor, existe semelhança. Lá em 2 Coríntios 3,18 diz o seguinte: e todos nós, com rosto descoberto, contemplando... Abre por gentileza, Wellington, cooperador Wellington, esse versículo para mim. Abram também por gentileza, igreja. 2 Coríntios 3,18. Diz o seguinte: e todos nós, com o rosto descobertos, contemplando, como por espelho, como um reflexo, aleluias, como um reflexo, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ou seja, à medida que contemplamos Cristo, à medida que permanecemos em Cristo, somos transformados de glória em glória, somos transformados progressivamente. E quem é responsável por essa transformação não sou eu, não é você. Então entenda nessa manhã: o seu lugar é permanecer. E quem se responsabiliza do crescimento é o Espírito Santo, é Ele. Por graça e misericórdia. E aí eu chego no final dessa mensagem, e aí eu volto com a pergunta que eu fiz lá no início. Mas, cooperador Wallace, para onde nós estamos andando? Caminhar com Deus é um caminho muito arriscado. Viu? A caminhada com Deus é às vezes muito arriscado, quando eu não tenho fé e constância. Depois vocês podem pesquisar na Bíblia, alguns eu creio que já conheçam, a história de algumas pessoas na Bíblia, por exemplo, Nadab e Abiú, A gente poderia falar, eu anotei aqui, Ananias e Safira, que não tiveram um bom final, mas caminharam. Então não é apenas caminhar, é ter fé e permanecer. Mas aí, para onde é que eu estou indo? Qual é o destino final? Aonde eu quero chegar? Porque lá no início eu falei sobre planejamento. Aonde é que eu quero chegar? O que eu quero, como é que eu quero ser visto e ser lembrado? Eu quero que você abra comigo em Romanos 8, 24. E é o último versículo dessa manhã que eu quero ler com vocês.
E diz assim, Romanos 8:29, desculpa, é 8:29. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Eu vou ler novamente aqui numa outra versão para que fique ainda mais claro. Porque Deus já conhecia de antemão aqueles que seriam seus, e os predestinou para que se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Qual é o fim dessa jornada? O fim dessa jornada, o fim dessa caminhada, quando nós tivermos concluídos, o que o Espírito Santo deseja de nós é que nós sejamos semelhantes a Ele. O fim da trajetória, querido. O tema do nosso congresso é homens que andam com Deus. E andam para onde? Para ser parecido com Jesus. É esse o caminho final. Se eu não caminho, se eu não ando, se eu não me movimento para ser semelhante ao Filho do Homem, para que eu e você sejamos parecidos com Ele, porque Ele, olha o que Romano diz, que Ele é o primogênito, e Ele terá muitos irmãos, conforme a imagem do seu Filho. É essa caminhada, caminhar com Cristo com fé e com permanência, nos traz e nos leva a parecer e ser semelhantes a Cristo. É esse o desejo do Espírito Santo, porque não adianta eu caminhar, se de repente eu caminhar e me desviar, o meu caminho vai ser mau. Mas eu preciso permanecer no Senhor para que dessa forma eu possa ser semelhante a Jesus. Para que no final as pessoas falem assim: lembra do Wallace? Lembra do Joey? Lembra do Miguel? Lembra do Washington? Lembra desses? Esses eram parecidos com Jesus. Esses eram servos, esses amaram a Jesus, porque durante toda a minha caminhada, eu fui deixando de lado, eu fui permitindo que o Espírito Santo desenvolvesse em mim os frutos do Espírito, deixei de lado o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, o que eu gosto, para que Ele cresça, para que Ele seja visto, para que Ele seja glorificado, para que Ele se manifeste através da minha vida. Então que nessa manhã nós possamos andar sim com Jesus, sabendo que no final da jornada, você já sabe o final é ser semelhante a Ele, é ser parecido com Ele, é ter cheiro dEle, é ter traços dEle, é ter personalidade dEle, é ter característica dEle, através de duas coisas que Deus quer colocar no seu coração nessa manhã: fé e permanência. E eu quero orar com vocês nessa manhã. Eu peço por gentileza que fique de pé. Você que também está assistindo essa live, eu quero que você também ore comigo, porque não vou mentir, viu? Eu sou bem transparente aqui nesse altar. Não é fácil não, viu? Não é fácil, às vezes é difícil, mas eu quero sempre permanecer. Essa foi a minha oração ali com o Senhor. Jesus, tenha misericórdia da minha vida e me ajuda nessa caminhada. Não deixe que eu me desvie. E se eu me desviar, me puxa de volta, Jesus. Uma oração que eu fiz recentemente: Senhor, me amarra no teu altar, porque assim eu não poderei fugir. Não deixa, porque a minha carne quer fugir. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo, a sua carne também quer fazer você fugir da presença do Senhor, mas creia que Ele te contempla, que Ele te vê. E eu quero orar por você. Grande Deus, agradecemos a Ti, Jesus, porque com carinho, com graça, com misericórdia, o Senhor fala conosco nessa manhã sobre fé e sobre permanência, Jesus. Deus, queremos permanecer contigo. Senhor, nesse dia, Senhor, muitos se desviam, muitos se afastam, mas Deus, clamamos a Ti, que possamos permanecer na sua presença, Senhor, e que quando, Senhor, os nossos olhos, as nossas mentes, o nosso coração querer trazer dúvidas, que o Senhor possa lembrar que nós temos
fé em algo muito maior, que a nossa fé não está no natural, que a nossa fé está no sobrenatural, que a nossa fé de fato, Senhor, é aquilo que nós não vimos, é aquilo que nós não vimos, Senhor, mas nós temos a prova das coisas que nós não vemos. Nós cremos, Senhor, e em nome de Jesus, que nós possamos permanecer na sua presença, Senhor. Permanecer. E Espírito Santo, nosso Consolador, hoje cremos que o Senhor está aqui. Hoje cremos que o Senhor está aqui conosco. E pedimos a Ti, nos direcione, nos esclareça, nos mostre cada vez mais, porque queremos no final completar, permitindo que o Senhor complete a boa obra, Jesus. Espírito Santo, esteja conosco nessa caminhada, porque mais que caminhar é saber o destino final. Oh Jesus, e o destino final é ser parecido contigo, Jesus. O destino final é ser semelhante a Ti, Jesus. Senhor, eu quero ser parecido contigo, Jesus. Eu quero ser parecido contigo, Senhor. Eu quero, Senhor, ser diferente, Senhor. Que não seja o Wallace, mas que seja Cristo, Senhor. Que não seja as minhas certezas, que não seja, Senhor, os meus entendimentos, o que eu acho, o que eu penso, pouco importa, mas que seja o Espírito Santo trazendo direcionamento e discernindo, Senhor, dando sabedoria para gerir as situações que aparecem nessa vida. Me ajude, nos ajude, ajude a Tua noiva, Senhor, porque estamos e queremos permanecer com as nossas lamparinas, aguardando o noivo que ora vem. Amém. Aleluias, aleluias.